Nicolas Ferreira desafia a sua própria condenação e diz que vai expor a deputada Duda Salabert. Houve briga, confusão, quebra-pau, a Duda Salabert aí peitando o Nicolas Ferreira. Eu vou contar para você o que aconteceu dessa vez em mais uma confusão que o Nicolas Ferreira se envolveu. Eu sou o Cláudio Pereira. Nesse vídeo eu vou revelar para você toda essa situação aí do Nicolas Ferreira, que está em pânico, brigando constantemente. Não sei porque tá tão... Aliás, eu sei porque ele tá tão desesperado. Eu vou revelar qual é o motivo de todo esse desespero que o Nicolas está brigando com... Praticamente aí brigou com Lula, brigou com a deputada Duda Salabert e agora teve uma péssima notícia da justiça mais uma vez. E agora o Nicolas Ferreira começa a atacar aí a deputada Duda Salabert, tá? Já aproveita e já deixa um like, porque assim, quando tiver qualquer novidade sobre o mundo da política, você vai estar bem informado. Todo mundo sabe que o Nicolas Ferreira é um dos deputados aí mais votados do Brasil, se não o deputado mais votado, está representando Minas Gerais, de certo modo. E também, de um lado, nós temos a deputada Duda Salabert, também representando Minas Gerais lá do PDT, tá? A deputada Duda Salabert é do PDT e o Nicolas é de Minas Gerais. Só que o Nicolas não aceita em hipótese alguma a deputada e há um tempo atrás, isso em 2020, ele atacou a deputada Duda Salabert de modo ofensivo, significativo, achando que de certo modo iria surfar na onda. Só que se deu mal, porque a deputada, de certo modo, partiu para cima dele e processou o Nicolas Ferreira por danos morais e dentre outras situações. O Nicolas Ferreira foi condenado na justiça para poder aí, de certo modo, teve que pagar um valor de 80 mil reais, cabia recurso. Ele ingressou achando que ia ter um bom resultado em tudo isso, contra, né, a deputada, de certo modo. E aí ele acabou, de certo modo, reduzindo aí, tendo uma vitória parcialmente, reduzindo o valor de 80 mil para 30 mil e teve um sucesso. Só que, ainda assim, ele teria que pagar um valor de 30 mil reais para deputado. O Nicolas não se conformou com essa situação e decidiu simplesmente apresentar um novo recurso, que é um remédio constitucional que todo ser humano, que todo brasileiro, de certo modo, tem aí para poder recorrer à justiça. O Nicolas ingressou com um recurso especial para tentar reverter a decisão e levar para o STJ, tá? E aí, no entanto, a desembargadora que analisou lá o recurso, vendo que o Nicolas tinha feito toda aquela confusão por ter chamado a deputada dele, inconformado, a desembargadora simplesmente olhou tudo aquilo, viu que não tinha condições daquele recurso do próprio Nicolas que estava impetrando e simplesmente não aceitou o recurso e disse que o Nicolas teria que pagar um valor aí significativo, enfim, tá? Além disso, ainda disse que o recurso ainda estava errado, pelo menos que os advogados do Nicolas ou até mesmo do Nicolas Ferreira não observou uma formalidade ali no recurso e, por exemplo, como o nome do recurso, que seria um recurso de necessidade, seria um recurso extraordinário simultâneo. Aí a Duda simplesmente foi às redes sociais comemorar e dizer que o Nicolas Ferreira tinha que pagar para a Duda, né? Aí só que o Nicolas Ferreira ficou inconformado com tudo isso e começou a perseguir a Duda, não só nas redes sociais, mas consequentemente começou a perseguir no debate. Para quem não sabe, a Duda Salabert é candidata aí a prefeita, salvo engano, lá em Minas Gerais, em uma das cidades de Minas Gerais, para não dizer especificamente Belo Horizonte. E aí a Duda foi a um debate e o Nicolas Ferreira estava lá observando, analisando, olhando cada detalhe da deputada Duda, né, da candidata aí a prefeita. Até que em um dado momento, segundo o próprio Nicolas Ferreira, a Duda, né, cometeu uma gafe e, segundo o próprio Nicolas, e trocou lá os pronomes, tá? Ao invés de ser chamada por ela, ela se referiu a ele. Aí o Nicolas foi o suficiente para o Nicolas falar assim que ia ficar que estava inconformado e queria recorrer. Fala do Nicolas, abre aspas. Duda corrige alguns e judicializa seus opositores, mas se chama de prefeito, ou seja, estava dizendo que a Duda estava se chamando de prefeito. Ainda bem que o meu recurso ainda será julgado pelo STJ, em episódios como se fica claro, né, a verdadeira intenção desses processos, que seja anulada a condenação, escreveu aí o Nicolas Ferreira, falando em relação
a Duda, tá? Então, tá aí o Nicolas Ferreira inconformado com tudo isso. A pergunta que fica é, e aí, como é que vai ficar? O Nicolas Ferreira vai recorrer aí à justiça, já consequentemente recorreu, só que tomou um prejuízo absurdo. A Duda, por outro lado, deu uma resposta dizendo o seguinte, tá? Que o Nicolas vai ter que pagar, essa aqui é a realidade e não adianta chorar. A verdade em tudo isso aqui que nós vemos nesse vídeo rápido é que o Nicolas Ferreira não tem um outro tipo de argumento a não ser de falar de banheiro, a não ser de falar de roupa, a não ser de falar de cor. A própria Duda comentou dando uma entrevista para a própria Globo, dizendo que o Nicolas não tem nenhum tipo de argumento. A ultradireita não tem propostas para o Brasil e Belo Horizonte, né, superarem aí qualquer crise. Eles reduzem o debate puramente sobre prenome, banheiro, e são as únicas coisas que eles falam, tá? O Nicolas está dizendo o seguinte, que a Duda está utilizando a máquina pública, o poder judiciário, de certo modo, para poder processar as pessoas por qualquer coisa. Na verdade, a Duda está pleiteando aí o seu direito, né, da personalidade jurídica, como já mencionei para você, o direito ao nome, o direito à honra, e o Nicolas Ferreira, né, como não tem um outro tipo de projeto para mudar a história de Belo Horizonte, até mesmo a história lá do estado de Minas Gerais, ele simplesmente decide atacar aí a Duda, né, e essa é uma tática de certo modo, da ultradireita ou da extrema-direita, tá? O Nicolas Ferreira, ele, né, já está aí há um bom tempo, tá aí de certo modo, né, deveria estar lutando pelo menos favorecido, reduzir aquela quantidade gigantesca de pessoas que moram em situação de rua em Belo Horizonte, mas, no entanto, ele simplesmente resume a isso, atacar a Duda Salabert, ou, de certo modo, falar sobre a questão de roupa, sobre a questão de pronome, coisas que, pelo menos na minha visão, ele como deputado deveria procurar agir de uma outra maneira. Então, tá aí o Nicolas Ferreira brigando com a Duda Salabert, brigando com o Lula, foi condenado, vai ter que implorar lá o perdão para o Lula, vai ter que pagar um dinheiro significativo para a Duda Salabert e, mais uma vez, passando constrangimento e, de certo modo, envergonhando ali os seus eleitores, as pessoas que votaram nele. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você gosta de política, tem um vídeo aqui. É só você clicar e seguir adiante. E a gente se vê dentro de 2 segundos. Valeu, obrigado.